E então, por onde é que a gente começa? São tantas coisas, mas eu poderia começar te dizendo quem é o Eliseu Silva TV. Aproveitar a oportunidade para agradecer ao Papai do Céu por tudo que ele tem feito na minha vida. Eu nasci numa cidade chamada Goianésia do Pará. Meus pais sempre viveram na roça. A minha mãe, ela vem de uma realidade muito humilde. Uma pessoa que, passou muita fome, enfrentou muitas dificuldades, não tinha perspectiva. Uma família que nascia na roça, crescia na roça, infelizmente, ia permanecer sempre naquele ambiente. Meu pai também. Ele teve uma vida muito complicada. Ele foi um cara muito guerreiro. Uma pessoa que ainda na infância foi acometido com uma doença chamada paralisia infantil, que paralisou seus membros inferiores, o impossibilitando de levar uma vida normal, igual à das outras pessoas. Mesmo assim, desde que eu me entendo por gente, meu pai sempre trabalhando para poder nos manter. Um leve período lá onde os meus pais viviam, na roça. Logo depois, eles foram para a cidade de Tucuruí, que é a cidade que eu vivo atualmente. E nós fomos morar numa casa que pertencia ao meu avô, vivíamos de favor, e logo depois meu pai comprou um pedacinho de chão, um terreno, numa área que não tinha água encanada, não tinha energia, sabe? Uma área parecia o fim do mundo, a verdade é essa. E eu muito pequenininho, muito criança, acredito que por volta de 5 anos, eu via todo o esforço dele para tentar construir um barraquinho de madeira pra gente. E a nossa casinha era muito pequena. E foi ali que nós passamos boa parte da nossa infância. Minha mãe, como veio da roça, não tinha uma profissão definida. Então ela foi para trabalhar em casas de família, para poder manter a gente. E a minha mãe, eu sei que ela passava muita coisa, muita humilhação também, porque ela chegava e eu via ela sempre triste. E ela falava sobre as coisas horríveis que ela havia, passado. E a gente sabe que nem todo mundo é igual. Algumas pessoas simplesmente, elas explodem em cima das outras. Algumas pessoas simplesmente, por ter um poder aquisitivo maior, elas pisam. E quando você precisa do trabalho, simplesmente você tem que suportar tudo aquilo. Meu pai, ele conseguiu concluir o ensino médio, minha mãe não conseguiu. E logo depois meu pai, como ele cortava o nosso cabelo desde criança, ele entendeu que poderia, a partir disso, ter um ganho de vida. E assim o fez. Ele cortou o cabelo por dezenas de anos. Por muito tempo, na verdade. E foi desse cortar cabelo que a gente teve uma melhora de vida. Tudo foi com muito sacrifício. Eu lembro que antes de cortar cabelo, eu e meu pai, a gente também juntávamos algumas garrafas e a gente revendia. Na verdade, a gente vendia o material, reciclando, sabe? Também lembro que na infância eu fui catador de ferro, catava latinha, isso com 7, 8 anos de idade. Minha mãe não gostava muito não, mas sempre pensava na família. Meus irmãos. Por ser o mais velho, como a minha irmã não conviveu com a gente, eu era o mais velho. Então, a gente também foi criado tendo que fazer as coisas domésticas. Lavar louça, limpar a casa, lavar banheiro, tudo que vocês pudessem imaginar, a gente fazia, eu e meus irmãos. E trabalhei em lava-jato, vendi verdura na feira, tudo que você puder imaginar que dava para ganhar dinheiro na minha idade eu fazia. É claro que quando você é criança, muita coisa você não pode fazer. Mas se eu pudesse vender a folha de um pé de manga, eu ia vender para poder ganhar algum trocado, se é que você me entende. E assim foi um pouco da minha infância. Muitas privações em questões alimentares. A gente nunca chegou a passar fome propriamente dito. Mas sempre ficava aquele gostinho de quero mais e não tinha. É mais ou menos assim. Eu não conseguia alcançar a satisfação. E eu lembro que eu comia na nossa casa e andava uns 3 quilômetros até a casa da minha tia. Chegava lá, minha tia estava almoçando, ela perguntava se já tinha comida, eu falava que não. Ela botava comida para mim e eu almoçava 2 ou 3 vezes no dia. Porque a comida dela era muito boa e era algo assim completo e um pouco diferente da nossa casa. E o tempo foi passando. A única coisa que
eu tinha certeza que me tiraria daquela realidade era a educação. E o meu pai, mesmo sem poder, ele sempre frisava pra gente que era importante estudarmos. E eu lembro que às 6 da manhã, antes de ir pra escola, que eu sempre estudei pela manhã, meu pai me acordava e tentava me ensinar a ler. E eu ficava assim, ó, dormindo, e ele tentando ver com a aba, e eu dormindo aqui, sabe? Até hoje eu tenho isso na memória. E o fato dele me incentivar tanto a leitura fez com que eu tivesse um certo destaque nas escolas por onde eu passei. Ganhei muitos prêmios de aluno de destaque, fazia redações ainda quando criança e, de certo modo, fui desenvolvendo um pouquinho do que eu acho que hoje tenho, uma boa comunicação. E o tempo foi passando, saí da escola e fui para o ensino médio. Depois começaram os desafios da adolescência e juventude. Acabei sofrendo bastante, porque eu tive alguns problemas que afetaram muito a minha autoestima. Eu não sei se vocês conseguem perceber, às vezes nos vídeos, até hoje eu tenho as marcas aqui no rosto, deformidades na pele, porque eu tive um sério ataque de acne, popularmente conhecida como espinhas, só que o meu caso era um caso muito severo. Se eu não estou enganado, era o grau 2. Isso me dava muita vergonha, porque não existia no meu rosto um lugar que não tivesse uma erupção, vários caroços grandes aqui, sabe? Cara, isso era terrível. E naquela época as escolas, os alunos, eles zoavam muito uns com os outros e eu ia pra escola e eu ficava destruído, literalmente falando. Não tinha vontade de estudar, porque eu não conseguia me olhar no espelho. E foi nessa época que eu fiquei muito deprimido. E a depressão naquela época era uma coisa que a gente nem sabia que existia. Mas eu, sabe, vivi alguns anos desse jeito. Eu não tinha fotos. Eu não olhava nos olhos das pessoas. Eu não conseguia gravar um vídeo, tirar uma foto. Absolutamente nada que você pudesse imaginar. Eu era uma pessoa que vivia o tempo todo cabisbaixo. E a minha situação era muito complicada. E se complicou mais ainda, porque todos os meus dentes, eles começaram a ter uma característica, eles ficaram todos pretinhos, várias manchinhas. E quando eu falava, as pessoas conseguiam visualizar e sempre me perguntavam, seus dentes estão podres, estão apodrecidos e não sei o quê. Cara, isso me destruía como ser humano. Você imagina você, adolescente, crescendo, e as pessoas te apontando o tempo inteiro. Isso foi uma perseguição de mais de 3 anos. Então eu tive uma adolescência para a juventude bem... Eu fui depressivo. E em alguns momentos eu pensei que talvez a vida para mim não era interessante mais. E você sabe o que acontece no mundo de quem está vivendo desse jeito. Foi muito sério, porque isso mexia demais comigo. Você não poder falar, olhar para as pessoas, você não poder... cumprimentar as pessoas, você não poder falar com o teu próprio professor, sempre era motivo de piadas. É um negócio muito... Minha mãe, com muita luta e dificuldade, ela conseguiu pagar um tratamento para mim. E eu consegui amenizar essa situação. Isso já faz muito tempo. Sobre os dentes, o que aconteceu? Naquele tempo a gente não tinha condição de ir no dentista, de fazer absolutamente nada. Então eu fui para a fila no postinho de saúde. Eu lembro que eu saí de casa 2 horas da manhã. Eu lembro que eu dormi no banco em frente ao postinho de saúde. As fichas eram entregues às 6 horas da manhã, mas se você chegasse muito próximo do horário você perdia. E eu saí de casa de madrugada. Levei um lençol escondido na bolsa e deitei no banco. Meus amigos, eu simplesmente dormi no banco esperando essa ficha. Quando eu acordei, eram 7 horas da manhã. E aí não consegui resolver o problema. Eu consegui resolver de fato o problema dos meus dentes, dessas manchas. Uma simples limpeza resolveria, mas a gente não tinha condição de fazer isso. Quando eu consegui um emprego pela primeira vez de carteira assinada, e aí tinha um plano odontológico, e eu fiz e me livrei daquilo. Para mim foi o momento mais feliz da minha vida, um dos momentos. E o tratamento no meu rosto também foi concluindo, e eu consegui olhar para o mundo. E eu tirava muita foto e ficava muito feliz. E minha mãe, ela pagou esse tratamento.
trabalhando com costuras, porque ela já tinha aprendido essa profissão. Ela também veio aprender na cidade, costurou durante muitos anos. E a nossa casinha de madeira foi dando lugar a uma casinha. Eu acho que essa casa demorou uns 10 ou 12 anos para ficar pronta. Eles compravam tijolos e alguns cimentos, contratavam um pessoal, via um pedreiro. Eu acho que a nossa casa, a casa da minha mãe, foi construída por uns 20 profissionais diferentes. A vida não é fácil, ela é muito difícil. Porém, você tem que aproveitar, num bom sentido, tudo aquilo que tentar te parar, para que você crie mais forças de seguir. Se a vida fosse 100% fácil, a gente não dava valor a absolutamente nada. Mas como ela é difícil para algumas pessoas, para a maioria, a gente vence um obstáculo com muita dificuldade, sobe um pouquinho no degrau do sucesso e já está ansioso para o próximo. Então, quando você tem uma vida de dificuldades, quando ninguém te dá nada, quando é difícil para você, quando a sua família não tem condição, quando as portas se fecham, aproveita esse momento para ter mais força, embora seja difícil. E diga para você mesmo que você vai conseguir e que ninguém vai te parar. E foi assim que eu segui. Depois disso, eu passei para o estágio do meu curso de eletrotécnica e fiz um estágio dentro da usina de Tucuruí, que produz energia, durante 6 meses. Depois eu trabalhei numa empresa que administra cartões de crédito, que é a Credishop, uma empresa muito forte no Nordeste brasileiro, parceira do Armazém Paraíba, algumas pessoas vão conhecer. Trabalhei lá durante um bom tempo e depois fui para a faculdade, não consegui conciliar, mas depois que entrei na faculdade já passei no estágio remunerado do Tribunal de Justiça do Pará. Vocês olham para mim assim, mas eu era meio maluco. Desesperado para poder ter alguma coisa, para poder comprar minhas coisinhas. Eu lembro que essa época do ano, até hoje eu fico um pouco triste. Por quê? As nossas comemorações no Natal, elas simplesmente não existiam. E até hoje a gente não é muito ligado nisso, sabe? Eu vejo que tem gente que leva muito a sério o Natal e reúne todo mundo e comemora. A gente não tem essa tradição, porque nós nunca tivemos isso. E eu lembro que quando eu trabalhava na feira, que eu conseguia algum dinheiro, eu lembro que uma vez eu consegui R$20. E eu fui numa loja dessas lojas na época era de R$1,99, né? E eu comprei um presentinho para cada um da minha família, pro meu pai. Eu lembro de tudo isso, tem muito tempo. Pro meu pai eu comprei um jogo de barbear, que era importado, era bem feio, bem estranho. Pra minha mãe eu comprei umas vasilhinhas para guardar comida. Para os meus irmãos eu comprei aquelas bolinhas de gude, aquelas que pulam, né, que tem uma borracha. E eu comprei também um pisca-pisca para colocar na parede. E aí no meu sonho eu estava promovendo o maior Natal da nossa vida. E eu cheguei em casa, dei o presente de todo mundo, embalei, mandei embalar tudo bonitinho. Isso tudo com R$20, fazendo a festa. Cheguei em casa, botei. Acima das máquinas de costura da minha mãe, tinha a parede que não tinha reboco, mas era de tijolo. Eu coloquei esse pisca, quando eu abri me deu uma decepção. O pisca-pisca desse tamanho aqui, ó. Eu acho que não tinha nem 1,5 m. Eu coloquei na parede e liguei. A cor dele era uma cor amarela, daquele mais simples possível. E sempre que eu ganhava algum dinheiro, minha família até de prova, eu sempre comprava algo para eles. Para mim não era importante. Se eu não tivesse, não importava nada. Mas o importante era que eles tivessem. Eu achava bonito ver o outro feliz. Eu achava bonito poder prover alguma coisa para alguém. E sempre me colocava em último plano. E na escola, eu lembro que tinha os colegas que sempre pagavam as coisas para mim, né? Eu era um cara muito engraçado. Eu sempre fazia graça para a turma sorrir, porque talvez eu estava tentando disfarçar tudo aquilo que eu vivia. E eles gostavam muito de mim. Pagavam lanche, pagavam o meu transporte de volta para casa quando eu não tinha dinheiro e por aí vai. O tempo foi passando e quando eu estava estagiando ali no Tribunal de Justiça do Pará, eu comecei a gravar os primeiros vídeos para a internet. E meu pai falou para mim, coloca no YouTube. E eu nem sabia direito o que era YouTube, para falar a verdade para vocês. Eu nem sabia que era possível ganhar alguma coisa, que o YouTube pagava alguma coisa.
e comecei a publicar os primeiros vídeos no YouTube. Aí veio a pandemia e comecei a gravar algumas coisinhas. O primeiro vídeo que eu publiquei sobre ajudar alguém foi de um casal que passou, né? Eu estava conversando com um colega meu, esse casal passou pedindo ajuda, um casal novo, para comprar leite para os filhos. E eu tinha R$5, eu dei a eles e perguntei se eles não queriam gravar um pequeno vídeo falando da situação. Isso foi a chave que virou a minha vida. E eles disseram que sim, podemos gravar. Eu gravei um vídeo simples com eles, coloquei o endereço e pronto, eles foram embora. Como eu peguei o endereço deles, eu resolvi visitá-los no outro dia. Meus amigos, quando eu cheguei na frente da casa deles, que era uma casa alugada, bem pequenininha, nem tinha banheiro praticamente, eu comecei a ver os carros parando. Os carros paravam e desciam com cesta básica e entravam na casa. Eu falei, meu Deus, será que é para essa família? Os carros paravam com brinquedos, os carros paravam com cama, geladeira. Falei, meu Deus do céu, um único vídeo foi capaz de fazer isso tudo? E aí entrei para conversar com eles e eu pude contemplar que sim, através da história, do vídeo que eu contei, aconteceu tudo isso. E de lá para cá foi uma história atrás da outra. Eu fiz campanhas no começo do meu trabalho que a pessoa não dava conta de comportar a quantidade de alimentos que recebia. Antigamente as campanhas eram diferentes. A gente não arrecadava valores, a gente arrecadava alimentos, porque era só o pessoal da minha cidade. Nós cansamos de encher quartos de alimentos, caixa d'água, a gente secava e colocava os alimentos, geladeira do vizinho, a do outro vizinho, a do outro vizinho, tinham que ser utilizadas para poder aguentar a pressão daquela campanha. E foi a partir disso, vendo que se eu contasse uma história e mostrasse para as pessoas que realmente aquilo era verdade, se eu fizesse um acompanhamento e fizesse a ajuda das pessoas chegassem a quem realmente precisava, eu poderia crescer. A gente poderia crescer a nossa rede de ajuda. Eu passei simplesmente 3 anos da minha vida trabalhando sem ganhar absolutamente nada. No início, eu tinha um cartão de crédito, já falei sobre essa história para vocês, quando eu trabalhava. O meu limite era R$250 e eu comprava alguns alimentos, remédios e parcelava e iria. E passei 3 anos assim. Eu não sabia que era possível ganhar nada na internet. E tudo bem. E aí, quando foi um belo dia, o YouTube me manda uma mensagem, né, dizendo que eu estava aprovado para poder ter ganhos através dos meus vídeos. Os comerciais que vocês assistem, o YouTube ele vai pagando pra gente que é criador de conteúdo, tá bom? Se você não sabe, é assim que o YouTuber ganha algum dinheiro, quando tem um comercial no vídeo dele. E aí eu me inscrevi no programa de parceria, fui aprovado, aí de lá pra cá foi só felicidade. Eu estava ainda trabalhando como estagiário, ganhava R$600 por mês, e aí veio meu primeiro pagamento. No primeiro pagamento eu comprei uma máquina de lavar para minha mãe, e ela chorou, ficou feliz da vida. E aí depois comprei uma bicicleta elétrica para o meu pai, para ele poder se locomover com mais facilidade. Ele ia para o salão, cortava cabelo, ele ficou independente na cidade, só acelerava e ia embora. E hoje eu paro para pensar que tudo que a gente viveu de difícil, de ruim, isso tudo foi um combustível muito importante. Então, às vezes, a natureza do ser humano, ela quer reclamar por conta das dificuldades. Porque a gente quer uma vida 100%, a gente quer viver uma vida toda limpa. Mas se você não tiver dificuldade para enfrentar, a tua força, a tua capacidade não é testada. Por que as pessoas inventam as coisas? Por que os inventores, cientistas, eles trabalham? Porque eles estão sendo testados por alguma coisa que está acontecendo. E eles precisam trabalhar, porque senão eles não conseguem. Se a nossa vida não tiver dificuldade, se a nossa vida não tiver barreiras, o que acontece com a gente? Nós vamos ficar acomodados. O tempo passa, a vida passa, e daqui a pouco você atinge uma certa idade, daqui a pouco você não consegue alcançar o sonho que tu gostaria de alcançar, você não vai conseguir ter a vida que sonhou, vai tendo uma vida frustrada, mas a gente não pode se entregar. Nós precisamos avançar, nós precisamos correr. Eliseu, eu preciso ter isso para poder começar. Não é bem assim.
Você não precisa esperar o momento perfeito para poder começar. Não precisa esperar a estrutura para poder abrir um negócio. A estrutura perfeita. Comece com o que você tem. Se não tem espaço, começa na rua. O importante é começar, porque quem faz a diferença é você, é o teu jeito de ser. É a tua forma de trabalhar, é a tua forma de se comunicar, é a tua forma de ver o mundo que muda tudo. Não adianta, se você entregar tudo para uma pessoa e essa pessoa não ter na mente o desejo de mudar e de trabalhar, tempo perdido. Então isso tudo tem que começar de dentro de você. Mesmo sem ter nada, tu já tem que ter força. E depois que você passa a conseguir as coisas, você vai subir mais rápido, porque a mudança já está dentro do teu coração. O desejo de vencer já está queimando dentro de ti. É mais ou menos assim que funciona. E baseado nessa vida de dificuldades, aqui eu contei para vocês só 5% de tudo que a gente viveu. Mas crescer na internet, para mim, hoje, foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque eu passei 3 anos ajudando as pessoas sem querer nada em troca, porque eu não sabia que era possível ganhar alguma coisa. E hoje eu tenho uma rede de seguidores que apoia o nosso trabalho, uma rede de pessoas que confiam na gente, uma rede de pessoas que, se eu não postar um vídeo hoje, elas vão ficar procurando na internet a noite toda. Algumas pessoas não vão conseguir dormir. É sério o que eu estou falando, é verdade. Por quê? Nós construímos, acima de qualquer coisa, uma família, uma comunidade. E todos os dias da minha vida, eu agradeço a Deus por ter vocês. Pessoas sinceras que realmente torcem pelo nosso trabalho. E até vocês que me acompanham assiduamente, em algum momento vão discordar sobre algo que eu fizer ou disser. Lembre-se, eu sou um ser humano e não é regra que eu seja perfeito. Muito pelo contrário, eu vou errar bastante, muito de verdade mesmo. Mas eu espero que a gente sempre seja compreensível um com o outro. E de lá para cá, como eu estava explicando para vocês, muitas coisas boas foram acontecendo, muitas conquistas. O nosso trabalho ele cresceu tanto que nesse momento eu estou numa cidade que eu nunca imaginei. A gente viajou para um estado que eu nunca imaginei. Eu viajei pela primeira vez de avião e eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Gente, olha, a grande lição disso tudo se chama ajudar o próximo. Eu te trouxe até aqui, aos 30 minutos desse vídeo, para te dizer que a grande chave que mudou a minha vida se chama ajudar o próximo. Eliseu, mas por que você acha isso? Porque eu sou prova disso. Eu era um cara que não tinha chance alguma de vencer. Eu fui reprovado pelas pessoas durante anos e anos. Eu fui massacrado pelas pessoas. Eu fui colocado para baixo. Eu fui menosprezado. Zombaram inúmeras vezes de mim. E Deus, ele sempre foi colocando pessoas na minha vida durante tudo isso. Nós tínhamos as pessoas ruins e tínhamos as pessoas boas, que chegavam sem intenção alguma e diziam assim: eu vou te ajudar. Então, por trás do Eliseu Silva, existe uma história. E essa história é a história de não desistir. Mas o que me trouxe realmente até aqui foi a partir do momento que eu olhei para o meu próximo e disse assim: eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar porque eu já passei por isso. Eu vou te ajudar. O que tu está precisando? O que a gente pode fazer? Eu te digo com plena certeza que quando eu comecei a fazer isso, minha vida mudou. E se eu pudesse te deixar um conselho hoje, se eu pudesse te contar o meu maior segredo, seria esse: ajude as pessoas. Se tu acredita que Deus criou o ser humano, você acredita que Ele é o nosso Pai. Você acredita que nós somos a maior criação que Ele já fez. Estou certo? Não é assim o raciocínio? Então, me diz uma coisa. O que deixa um pai e uma mãe mais felizes? Consegue me dizer? Não é quando os seus filhos são ajudados por alguém? Quem tem um coração sensível para o próximo vai vencer.
vai viver coisas extraordinárias. Quando eu comecei a ajudar as pessoas, Papai do Céu me ajudou 10, 20, 30, 40, 50, 100 vezes mais. E tem gente que vira para mim e fala assim: eu queria ser igual você porque eu queria ajudar as pessoas. Mas eu estou te contando a minha história. Eu comecei lá atrás, eu não era ninguém, eu não tinha nada, mas já ajudava com o que eu podia. O nosso problema é que a gente quer ter uma boa condição, que a gente quer ter muito para poder dividir, mas Deus quer ver o teu sacrifício. É aí que está o segredo. Se tu tem 2 ovos na tua casa e você sabe que o teu vizinho não tem nada, cara, pega um ovo desse e leva para ele, faz uma farofa, tá aqui. E não é para ele que você está fazendo, é para o pai dele. Entendeu a diferença? É para quem o criou. Então o segredo da vida é esse. E a gente pode ajudar as pessoas de inúmeras maneiras. E não se preocupem em receber agradecimento. E não se preocupem em ser reconhecidos. E não se preocupem em receber méritos e aplausos. Faça o que tem que ser feito, porque você acha que deve ser feito. E ponto final. Depois disso, a minha vida deu um salto em todos os sentidos. A minha vida mudou. Hoje eu encontrei o meu real propósito. Aquele cara que vivia depressivo, perdido, sem saber o que fazer. Hoje ele já sabe muito bem que quando ele abre os olhos tem que agradecer o Papai do Céu. E tem um chamado para cumprir, tem coisas para fazer, tem pessoas para cuidar. E você, onde quer que esteja, também tem a tua missão. Todos nós temos. Ah, Eliseu, qual é a minha missão se eu sou um vendedor ambulante? A tua missão, se você é um vendedor ambulante, por exemplo, é que durante a tua passagem pelas ruas, você vai ter diversas oportunidades de fazer o dia de alguém melhor. Sabia disso? Sempre existe uma possibilidade de mudar o mundo de alguém, porque o mundo está se destruindo. Nós precisamos ser a diferença, a gente precisa ser a luz disso tudo. E hoje nós somos 1,5 milhão, 3 milhões, 4 milhões e meio de seguidores se a gente for somar todas as redes sociais. 4 milhões e meio de pessoas nos acompanham. Acompanham aquele cara que um dia pegou um telefone celular e resolveu ajudar alguém sem saber no que tudo isso iria se transformar. Eu também gostaria de agradecer as pessoas que colaboraram com a minha trajetória, pessoas que foram fundamentais, pessoas que me presentearam. Para quem não sabe, a primeira moto da minha vida eu que ganhei foi a nossa querida Suelen. O primeiro telefone celular para eu poder gravar vídeos foi uma pessoa, a Vita de Castro, lá de Portugal. Eu lembro de todo mundo. São muitas pessoas e eu não posso, citar o nome delas porque eu vou esquecer, vou correr o risco de esquecer o nome de alguém. Obrigado ao Papai do Céu pelas oportunidades, obrigado por mais um ano de vida. E o Eliseu Silva TV nasceu em 1993. Dia 11 de dezembro de 1993, 32 anos.